Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Campelo, sou fonoaudióloga e trabalho na área de serviços assistidos por animais. Vocês sabem aqueles cães que fazem visitação em hospital? Eu imagino que algum de vocês já deve ter visto, né? Então, essa é hoje a minha grande área de atuação, né? Meu foco de estudo é o comportamento animal, o comportamento canino. E eu estou falando isso por quê? Porque eu tenho um programa aqui no Vozes da Estação que se chama Estação Pet e estou aqui hoje junto com Sheila Que Varela honra! Na hora da estação. estação. E com a honra de receber a nossa vereadora, que aí a gente também vai conversar muito, né? Que a gente sabe também que é médica veterinária. Isso. Marcele Moraes, muito obrigada pela Eu presença. que agradeço, Sheila, Vanessa, muito obrigada por estar aqui na estação, né, da Lapa, nesse programa tão importante, né, em contato direto com o público, falando um pouco, né, da causa animal, falando dos animais. Perfeito. Muito obrigada. Por falar em interação, em contato com o público, a gente vai pedir que vocês sigam aí nosso canal, Vozes da Estação e Varelanet OFC. Curtam, compartilhem, ativem o sininho e venham com a gente, que o programa é nosso. Massa. Posso começar fazendo uma pergunta? Na verdade, eu acho que um esclarecimento, porque Sim. isso que você falou, acho que é importante, né? Esse espaço aqui é um espaço de esclarecer a população, Verdade. né? E eu acho que hoje em dia, assim, as pessoas têm se movimentado muito em relação a tentar entender um pouco mais e participar um pouco mais da política. E a gente vê a população, assim, fazendo bastante cobranças. Sim. Mas eu acho que as pessoas não entendem exatamente o que cobrar, a quem cobrar e qual é o papel de cada um dentro da política. Verdade. Então, a minha pergunta para você seria assim, para a gente esclarecer para o pessoal, qual é o papel de um vereador? Pronto. Então, e especialmente um vereador que tem uma causa tão definida assim quanto a sua e que conversa muito com a gente Exatamente. aqui, que é a causa animal, né? A causa Então, nobre. Qual o papel do vereador? O vereador, ele é o legislador da cidade, né? Ele aprova as leis do executivo, ou seja, da prefeitura, faz todo esse regulamento, né, de quais as leis a cidade vai aprovar, envia projetos de lei de indicação também para a prefeitura, para ver como vai funcionar de fato o executivo da cidade, fiscaliza o executivo, as contas do executivo, o que foi gasto, o que vai ser gasto, o que está planejando gastar para o próximo ano. Mas, assim, na essência, para que as pessoas entendam qual o papel do vereador, o vereador é a ligação entre a prefeitura e o povo. Porque é o vereador que está na ponta, é que ouve os problemas da comunidade, é que escuta as pessoas, é que vê, de fato, o que se vive na pele, o que as pessoas vivem na pele, seja nas suas casas, nas suas comunidades, sejam espaços públicos, como aqui na Estação da Lapa, e leva as demandas e as problemáticas para o prefeito, para que o prefeito possa resolver. Além disso, fiscaliza o que está de errado, o que a gente tem que melhorar, o que a gente pode aprimorar. É dessa forma que o vereador trabalha. Eu costumo dizer que o vereador é a ponte mais fácil, né, entre o cidadão, mais rápida, assim, mais coligada entre o cidadão e o poder público. Isso. Porque depois do vereador, aí vem prefeito, deputado, e às vezes você não tem afastando. Você não tem tanta proximidade, tanta ligação. É muito mais fácil você conhecer um vereador do que você conhecer um deputado. Exatamente. É muito mais fácil você ter contato com o vereador do que com o senador, por exemplo. Então, ele aponta a base para que possa melhorar a vida da população, do cidadão, né? E na comunidade no geral. Então, eu costumo dizer isso para que fique mais entendível. É a força da liderança mesmo, Exatamente, do bairro. exatamente. Né, com uma pessoa que ele escolheu para lutar por suas causas. Exato. Então, é um Exatamente. grande comunicador, né? Em grande favor comunicador. da sociedade. Exatamente. Show de bola. Eu acho importante esses esclarecimentos porque Claro. a gente vai se envolvendo mais com política, mas às vezes essas dúvidas que são mais simples, né, ficam ainda... O que cobrar, Exatamente, né? o que e como. E às vezes as pessoas começam a fazer várias cobranças, mas elas não sabem nem o que estão fazendo, por que Exatamente. estão fazendo, nem como, ao invés de cobrar, auxiliar, né? Ou seja, Exatamente. como a população pode colaborar, então, com os vereadores para que a gente possa olhar para a nossa cidade, que é o nosso objetivo, certeza. né? Sim, E com certeza. mais lá na frente para o nosso país. E o nosso programa hoje está todo especial. Com Vanessa, que é toda didática. Eu que sou totalmente do improviso. E nossa querida Marcele Moraes, que está aqui e aceitou essa participação. Então, eu já vou perguntando, quem é Marcele Moraes?
como pessoa, quem é Marcele Moraes? Marcele Moraes é uma jovem, mãe, mulher, sonhadora, cheia de projetos pelos animais, que se apaixonou pela causa animal, né? E fez disso a sua vida. E que busca todos os dias uma melhoria para que a gente possa entender que cuidar de bicho é cuidar de gente. Que cuidar de bicho é cuidar da saúde pública. Que a gente não pode ignorar uma parte da sociedade, que são os animais. Sendo que para a sociedade funcionar como inteiro, tem que haver um pleno equilíbrio entre o meio ambiente, os animais e as pessoas. Perfeito. Então, é um conjunto de coisas. E eu costumo dizer assim, é muito importante cuidar da saúde humana. É muito importante também cuidar da saúde animal. Porque uma coisa está 100% atrelada à outra. Muitas pessoas não sabem, mas mais de 80% das viroses que a gente pega são oriundas de animais. E se a gente tratar a saúde animal e a saúde do meio ambiente, a gente está tratando a saúde humana. Já pensou se a gente trata essa saúde animal e a saúde do meio? Como é que vai virar a nossa saúde? A gente não vai ter mais gripe, a gente não vai sofrer mais com Covid-19 que a gente sofreu, que parece que foi há 10 anos atrás, mas foi ontem. Sim. Que nós perdemos pessoas queridas, né? Quem aqui não perdeu um ente querido, uma pessoa querida, algo que poderia ter sido evitado se a gente cuidasse da saúde do meio e dos animais? Percepção Então, incrível. essa é a Marcele, né? Com ideias sonhadoras, mas ao mesmo tempo viáveis, para que a gente possa melhorar a sociedade, a comunidade, as pessoas, a vida das pessoas, mas também, sobretudo, dos animais. Perfeito. Que a gente consiga colocar em prática, né? Isso. Sim. Isso que você falou conversa muito com um conceito hoje que a gente trabalha na área do comportamento que se chama bem-estar único e saúde única, que é exatamente essa compreensão de que o bem-estar de qualquer sujeito e a saúde de qualquer sujeito só pode se manter enquanto a gente tem em equilíbrio o meio ambiente, Exatamente. animais e seres humanos. Então, isso é muito bacana. E como foi essa chegada de Marcele e essa relação com os animais? É de sempre, desde pequenininha? Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, quando é que você virou protetora, Marcele? Não se vira protetora, se nasce protetora. Não tem, assim, um ponto X, aconteceu um fato. Não, gente, aquilo vem de você. Eu sempre gostei de bicho, sempre amei animal. Mas jamais me imaginei estar vereadora ou ser médica veterinária enquanto criança. Na verdade, quando eu era criança, eu dizia várias outras coisas. Eu dizia que ia ser cantora. Criança sonha, né? Então, criança às vezes não sabe exatamente o que quer, mas eu sempre amei bicho. E quando a gente fala bicho, não somente Não. cachorrinhos e gatinhos, Não. né? A gente... Olha, eu fazia umas coisas que, se hoje minha filha fizer, eu acho que eu não deixaria. Por exemplo, eu ia muito para fazer de minha avó. Aí morria uma aranha caranguejeira, eu via a aranha morta, eu pegava a aranha. E aí guardava a aranha num potinho, junto com umas primas de consideração minha, né? A gente tinha uma casinha na árvore, e aí a gente colocava lá na casinha da árvore a aranha morta, o sapo morto. Assim, meio que eu já tinha muito isso, né? Eu não tinha medo de bicho. Até hoje eu não tenho medo de barata, de nada disso. Então, eu vivi nisso, né? Então, esse amor mesmo nasceu de mim, né? Eu nunca tive distinção de qual bicho eu gostar mais. Mas, na vivência do dia a dia, obviamente, a gente acaba tendo mais contato com cão e gato. Isso. Sim. Uhum. E acabei, assim, meio que a vida me direcionando para isso, né? Então, atuei em ONG de proteção animal, como voluntária, inicialmente. Depois comecei a fazer parte, né, da presidência da ONG, até virar presidente da ONG. E aí eu fui me envolvendo. Quando eu fui ver, já estava candidata a vereadora. Quando eu fui ver, já estava defendendo aí os animais para a cidade toda. Quando fui ver, virei secretária. Então, meio que as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu costumo dizer que eu nunca perdi uma oportunidade. Se a oportunidade chegava para eu fazer aquilo, eu ia lá e fazia. Eu não tinha medo de encarar a dificuldade ou uma adversidade ou algo novo, né? Eu sempre gostei de coisas novas, né? E acaba sendo uma lição de vida. Exato. Eu sou geminiana. Eu ia perguntar. Eu sou geminiana. Então, geminiana adora novidade. Eu chegava com uma coisa, vou fazer, bora. Eu sou muito assim, bora. E aí eu fui, né, entrando meio que muito nova, né? Eu entrei na política muito nova. Eu tinha, acho que 21 anos. Eu era muito novinha quando eu comecei a me engajar, assim, em causas políticas, né? Fui buscando sempre estudar, sempre gostei muito disso, de estudar.
E aí, né, fui me envolvendo tanto, fazia odontologia, não fazia veterinária, Fazer odonto. fazia odonto. Então você entrou na causa animal primeiro, quer dizer, Entrei Já na tinha- causa a animal causa animal primeiro. já veio Já com é. você desde Já sempre. vinha comigo, fazia atuação em ONG, mas minha área, digamos assim, profissional era Sim. odontologia. Uhum. Aí me enveredei pela política e entendi que para eu ser uma vereadora melhor para as pessoas, eu precisava adquirir um conhecimento técnico de médica veterinária. Show de bola. Porque aí você tem uma certa, esse nome tá na moda, né? Voz de fala. Aham. Para determinadas situações, para determinadas diligências que eu precisava tomar e que eu precisava entender a área técnica. Perfeito. E aí eu enveredei na medicina veterinária, fiz vários cursos. Eu fiz até um curso de comportamento canino. Que massa! gente. Bacana, Gostei olha. muito. Fiz com o Jean-Claude, Sim, sim, lá em conheço. Minas. E essa propriedade da causa, da legitimidade, é Exatamente. importante, realmente é voz, repercute, e acho que é a única vereadora. A única vereadora da Da causa, causa animal, animal. eleita. A Parabéns. única médica veterinária eleita. E é exatamente isso. Eu precisava ter essa propriedade de fato de fala. Então, enveredei aí pela medicina veterinária, me encontrei. Ao mesmo tempo, assim que me formei, virei secretária do município. Isso, pode E que foi assim um momento muito enriquecedor, onde a gente pode conhecer não só o legislativo, que eu sou vereadora, mas também o executivo enquanto secretária. E, através de ser secretária, pude colocar em prática todos aqueles meus projetos que eu fiz enquanto vereadora. Então, foi muito complementar toda essa história, né? Nossa. E aí que eu inaugurei o Hospital Público Veterinário, né? Sim. Fiz toda a obra, inaugurei o primeiro Hospital Público Veterinário, coloquei vacinas para funcionar na cidade, vacinas gratuitas que são inacessíveis para quem não tem condição. Criei um programa de castramóvel, onde a gente castra mais de 3 mil animais por mês, que é fantástico esse programa, é referência em todo o Brasil. Criei um programa de resgate e acolhimento de animais de grande porte, que não é só cão e gato, né? Quantos animais de grande porte a gente já viu nas ruas de Salvador, né? Olha, Cavalo. teve uma época que eu trabalhava, que eu falava, pelo meu caminho eu vejo, desde o papagaio, o cachorro, o gato, até o jeguinho e os cabritos no meio da rua. Exatamente. E agora muita cobra. Muita cobra, eu não tenho visto a cobra, não. Eu tenho visto constantemente cobras que aparecem Meu em Deus. casas e as pessoas se desesperam e não Eu vi sabem na internet, como conduzir. eu acho que eu vi na internet. Aqui, eu vi em Alphaville já 3 casos. Caramba. Porque como tá mexendo muito ali O também, meio ambiente. Mas tá no meio mexendo. deles, É isso. elas estão A saindo. culpa não é do animal, né? A culpa é Exatamente. nossa, que às vezes acaba indo para o habitat natural deles. E eles, E numa naturalmente, situação dessa, Marcele, como a gente deve agir? O que é depende que o do cidadão animal. faz? A cobra, você tem que ligar para O os pessoal da setas. Copa também, né? Copa ou setas. E o serviço é excelente. Não só cobra, né? Todos esses animais silvestres. Então, se você vê morcego, cobra, Aquele sariguês, sarigueira, né? a sarigueira acontece Ai, muito. Nessa região, o nosso recôncavo, né? Sim. Morcego, sariguê, tem muito. Tem muito. Tem bastante, né? Eu cresci vendo sariguê em Cruz das Almas. Então, você deve ligar para o setas ou para a copa. Agora, se você vê cavalo, égua, jegue, cabrito, você deve ligar para 156, onde a Prefeitura de Salvador, né, enquanto secretária, queria um serviço de resgate e acolhimento de animais de grande porte. Onde a gente resgata esses animais, né? E tira das vias, leva para o hospital e encaminha para doação. É um serviço excelente que funciona em Salvador e poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. Então fica aí a dica para você que está acompanhando a gente aqui. Uma informação importante. Com certeza. Ó, essa sua fala, assim, para mim foi fenomenal, porque eu sinto muita falta, às vezes, de algumas pessoas que estão envolvidas em alguns projetos, de terem o conhecimento técnico para saberem dar os devidos encaminhamentos, Sim. né? E o fato de você ser médica veterinária, ter compreensão do comportamento, faz com que a sua visão em relação sobre a própria relação Sim. humano-animal seja diferente, né? Até nessa Exatamente. relação do entendimento de, olha só, se a gente tem hoje animais que estão migrando mais para perto dos ambientes, é porque hoje a gente está invadindo mais esse espaço também. Como é que a gente pode Exatamente. fazer esse manejo, né? De forma a preservar também o bem-estar desses animais. Exatamente. Isso acontece muito, assim, né? As pessoas falam, nossa, apareceu um barbeiro na minha casa.
Mas, assim, onde você está residindo? Aquele local é um local de... Teve desmatamento próximo, né? Hoje, a gente tem visto, infelizmente, na paralela, muitas novas construções, né? Muitas. Desenfreadas. Sim. O que é uma coisa boa, mas também tem o seu prejuízo. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Sim. Mas isso acarretou, obviamente, um desregulamento do ecossistema, né? Do meio. Então, aquele animal tem que ir para algum lugar. Sim. Às vezes, a sua casa é um local seguro, é um local onde ele se sente, né? Que não tá úmido, é quente, né? É um local de recluso mesmo. O animal acaba parando em casa. Sim. Então, assim, o que a gente deve fazer é, primeiro, não mate o animal, por favor. Seja ele qual for. Não mate. Olha, é sério, isso é uma briga na minha casa. É uma briga, porque a moça que cuida da minha filha, né? Ela morre de medo de barata. Ah, Me paralisa. também. É uma Se coisa. ela vê a barata, ela... Mas ele mata a barata. Eu falei, ó, aqui eu não mato barata. Me desculpe. Eu vou Nem a pegar- barata. Eu vou pegar a barata, eu pego a barata com a mão e devolvo a barata pro lugarzinho dela. Ali, ó, morre de medo de barata. Demônio. Incrível ouvir que ela pega a ouvi? barata com a mão. Sabe que eu ouvi não uma morro. vez a Monja Coen falando sobre um episódio dela com barata, que ela tentou colocar a barata, eu acho que foi em algum dos episódios dela, falando sobre, enfim, as histórias, que ela tentou pegar a barata e jogar pela janela para não matar a barata. Só que ela disse que no outro dia, não sei se eu tô lembrando errado a história, me desculpe, Monja Coen, mas que eu me recordo foi isso, que no outro dia a barata, quando ela foi ver, não morreu lá embaixo quando caiu, e aí depois disso ela repensou nas estratégias dela, né, de como cuidar desse animal, porque ela queria cuidar dele. Eu não gosto muito de Sim. matar bicho, não. Eu entendo, né, que as pessoas têm medo, Uhum. mas assim, falando sério, animais silvestres tem que ter bastante cuidado. Então, Claro, e todos eles têm um Pessoal, papel no meio não me ambiente, né? julguem. A barata comigo é no spray na chinelada. Tenho pânico. Não me julguem. Agora, de qualquer maneira, esses animais, eles têm uma função no ambiente, Tem. né? Que eu acho que era onde você ia chegar. tem uma função no ambiente. As pessoas têm medo de sarigui. Gente, a melhor coisa é ter um sarigui perto de casa. Vou dizer por quê. Os sariguis, eles comem os insetos, inclusive as baratas. Quando tem sariguê próximo, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É sinal que na sua casa vai ter menos inseto. Vai ter menos lagartixa, menos A barata. coisa do equilíbrio ambiental. Então, assim, o equilíbrio ambiental. Então, alguns animais, inclusive, é agradável ter por perto, né? As pessoas veem um sariguê, meu Deus, tem um sariguê aqui, meu Deus, tem que tirar o sariguê, porque o sariguê solta um cheiro. Às vezes ele está controlando uma coisa muito mais desagradável, né? A maioria das pessoas não gostam de ter barata em casa. Não gosta de ter lagartixa. Então, você mora em uma casa, por exemplo, e tem vê um sariguê, deixa ele lá. Não tá Eu fazendo acho que mal. até escorpião, né, também, que é algo que é mais perigoso pra gente, mas o sariguê, eles também... ele come escorpião, exatamente. Muito bem Gente, lembrado. E falando agora até de lagartixa, empresas de detetização não podem detetizar só em relação à barata, né? E lagartixa de jeito Eu nenhum. não sabia, não. Se você ligar, eu tô com algumas lagartixas aqui, preciso de uma empresa de detetização. Eles não fazem. E as lagartixas também são ótimas, É. né? Porque elas vão São comendo os ótimas. insetinhos e os mosquitinhos. Exatamente. Então, tudo tem é um o controle equilíbrio, né? ambiental, gente. Naturalmente. É o equilíbrio. É a vida como ela é. É a vida como ela é. E a gente aqui, eu tenho 2 filhinhos. Meus filhinhos, vidinino. E aí eu estou entre 2 mulheres que entendem muito. Eu quero perguntar uma coisa. A ração é, de fato, o melhor alimento para os nossos pets? Depende. Tudo O que é depende. que vocês acham? Cada indivíduo é um indivíduo. Se você tem tempo para fazer uma alimentação natural, faça. Mas se você for fazer, você precisa de uma nutricionista adequada. Mas se você for fazer pela sua cabeça, Por modinha. dê a não ração. Hoje lá em casa a gente começou a fazer alimentação natural, acompanhados por uma médica veterinária integrativa e nutricionista. Isso. Então, toda a dieta dela é feita pesada, de acordo com os objetivos que a gente quer ganhar. Então, a quantidade Exatamente. de proteína, de vegetais, quais os tipos de alimentos que podem ser. Então, eu concordo com o Marcelo. Eu acho que, assim, a gente tem que ver o que se encaixa na nossa realidade. Exatamente. Porque, às vezes, a pessoa ela tem muito desejo de fazer, mas não é possível, porque você precisa de espaço na geladeira para congelar, você precisa de disponibilidade para preparar todos esses alimentos.
então, se isso não cabe na rotina da pessoa, acho que ela também não tem que Exatamente. sofrer, né? Não, nem É só Perfeito. procurar uma de ração forma de qualidade. Existem muitas rações de qualidade que você pode, inclusive, introduzir alimentos, né? Frango, carne, fígado dentro da ração. Não é uma coisa ruim. Mas, obviamente, se a gente for falar de alimentação natural, o melhor dos mundos é que você tenha uma nutricionista, né? Mas isso é o melhor dos mundos. Nem todo mundo tem condição, tem tempo, Exatamente. tem disponibilidade. Eu mesmo não tenho. Eu tenho uma filha pequena em casa. Eu trabalho o dia todo. Eu tenho muitos animais. Cada animal é uma dieta. Eu não tenho tempo. Eu não vou ter cabeça para distinguir o que é de um, o que é de outro, o que é de outro, o que é de outro, o que é de outro. Já basta a Marina, que eu tenho que me preocupar. O que vai comer de manhã, o que vai comer no lanche, o que vai comer meio-dia. Então, assim, para mim é inviável. Eu opto sempre pela ração. Uma boa ração. Às vezes eu coloco uma proteínazinha, uma frutinha para dar uma tapeada, dou uns petisquinhos, um pãozinho de vez em quando, né? Que a gente... que o coração não aguenta. A gente não é perfeito. Não é. E uma frase que Vanessa falou e falou muito bem, a gente não pode sofrer. Não. Porque somos bombardeados de informações e a gente acha que o melhor é o que a gente está vendo na realidade do outro. Não, exatamente. Cada um sabe Cada da um. sua realidade, né? Do que Exatamente. cabe pra gente. Eu sou muito dessa teoria, sem sofrimento. Eu faço o que eu posso. Aquilo que sai do meu... Não, gente, eu não vou fazer não. Tá na moda, tá legal, mas assim, não dá pra mim. Não dá. O Acho que a gente tem que ter importante essa é a gente, consciência. sabendo que você está mantendo o bem-estar do seu animal, que Exatamente. você está mantendo ele bem alimentado, bem hidratado, né? Que você está fazendo o melhor que você pode dentro dessa condição que você Exatamente. tem. Eu acho que é o que a gente consegue... É como conseguir equilibrar, né? Porque, de fato, as Isso. redes sociais trazem um peso, assim, de vidas ideais e... Não existe. Não existe. Existem vidas reais, né? Hoje em dia é o que, assim, as redes sociais, elas nos condicionam, né? A um corpo ideal, uma alimentação ideal, a como cuidar do filho de forma ideal, ao pet, à casa. Mas, assim, quem é que dá conta de fazer tudo dessa forma? Ninguém. Não dá. Com Então, é a certeza. vida real A mesmo. vida real. É o que dá. E Sem dor, sem estamos sofrimento. aqui com a nossa vereadora, uma menina, gente, linda, Marcele Moraes, que eu já estou fã. Obrigada. Eu quero saber o seguinte, nosso prefeito reeleito vai te puxar novamente para a secretaria? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito. Gente, eu ainda não sei, eu ainda não conversei com o Bruno, assim, sobre isso, né? Mas eu estou muito bem na Câmara. Eu gosto muito de legislar. Eu passei um bom tempo na secretaria, né? Inclusive, passei a minha gestação toda lá. Foi muito puxado. Então, eu acredito, né? E meu desejo hoje é estar na Câmara mesmo, legislar, fazer um pouco desse meu papel de vereadora. Eu fiquei afastada da Câmara quase 3 anos, né? Só na secretaria, que é uma outra agenda completamente diferente. Mas, obviamente, eu vou sentar com o Bruno, a gente vai conversar, vai ver qual é o melhor para a cidade. Independente de onde esteja, eu vou fazer o meu melhor sempre. Mas somou muito, né? Não, a gente projetos, conseguiu fazer a sim. diferença com certeza. Muita diferença. De todos aqueles projetos que você foi citando pra gente, né? Castramóvel, hoje o hospital Sim. público que a gente tem a DIPA também, né? Sim. Isso, Como é que a população ela pode ter acesso a esses dispositivos, né? Como é que ela consegue uma consulta no hospital veterinário? Como é que ela consegue acesso a se cadastrar? Sim. Existe um processo? Como é que é? Cada procedimento é de uma forma. Uhum. No geral, eu sempre falo assim, ó, acompanha o nosso Instagram, que eu posto tudo lá. Mas vou tentar resumir aqui para vocês. Castramóvel. Castramóvel é por ordem de chegada. Você precisa do cartão do SUS, RG CPF, comprovante de residência, vacina antirrábica do animal em dia, tem validade de 1 ano. Segunda, quarta e sexta é dia de castração de felinos, gatos, e terças e quintas de caninos. É super fácil, super rápido, é simples. O hospital, da mesma forma. Você precisa, é por ordem de chegada. São distribuídas 40 fichas por dia, mais as emergências. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 até as 17. Aos sábados, das 8 até as 12. Que mais? E é isso. Você precisa do cartão do SUS
e do seu documento. Do documento. Quais especialidades que a gente tem hoje no hospital veterinário? O hospital, basicamente, é um hospital que faz atendimento veterinário, né? Consultas Sim. comuns, consultas dermatológicas. Faz num todo, né? Cirurgia geral de tecidos moles. Algumas cirurgias ortopédicas. Algumas cirurgias oculares. Mas a cirurgia exata, você precisa ir lá. Tem Sim. raio-x, tem ultrassom. O que mais? Faz exame de sangue. Então, é um hospital bem completo, bem completo, né? Bem E completo. o acompanhamento também é feito? E o acompanhamento também é feito através do hospital. Ah, que bacana. Então, as pessoas podem ir para fazer um acompanhamento de Podem, rotina da saúde dos seus animais, né? Podem, sim. É aquela coisa do pós mesmo. Fez o exame, diagnosticou, Sim. o tratamento segue. Sim, fez o exame, diagnosticou, passa as medicações, faz o tratamento, volta, né, para o retorno. A mesma coisa como é com a gente, né? Sim. Após X dias, volta, faz avaliação de retorno, recebe alta ou não, continua no tratamento. Tudo depende do caso, Sim. mas é um atendimento bem tranquilo, né? O primeiro atendimento que eu falo, ó, gente, chega cedo, porque todo primeiro atendimento é assim. Demanda. Em qualquer Sim. lugar é assim. Se você for em qualquer hospital humano, de bicho, chega cedo. Os retornos geralmente são marcados. Então, você já vai ter hora marcada, dia marcado, direitinho. Então, já é mais tranquilo. O castramóvel, da mesma forma. Quer castrar? Chega mais cedo. E eu queria falar sobre isso, exatamente. Estamos aqui com a nossa vereadora Marcele Moraes. E eu acho que você se popularizou muito. Muito. As pessoas hoje já sabem quem é você, respeitam o seu trabalho. E eu acho que você conseguiu tirar essa nebulosidade que existia em relação à castração. Sim, verdade. É impressionante isso. As pessoas, elas tinham um medo de Medo. castrar, né? E antigamente, Quando chegava o castramóvel, Ave Maria. E tinha uma outra coisa também. O que foi que aconteceu, né? A medicina veterinária evoluiu como a medicina humana. Então, assim, antigamente, de fato, a castração, ela tinha mais riscos. Porque os medicamentos não eram os mesmos usados hoje, né? A medicina veterinária, ela foi melhorando, se adaptando. Então, hoje, a cirurgia, né, de castração se tornou uma cirurgia muito segura. A anestesia é uma anestesia segura, é uma anestesia inalatória, assim como a gente, né, que a gente toma Propofol. É mais ou menos a mesma coisa. Entuba o animal, então torna muito mais seguro. A maioria dos animais, eles já fazem um acompanhamento médico veterinário, ou seja, já tem um exame prévio que torna mais seguro ainda. Então, as pessoas também cuidam mais dos seus animais. Consequentemente, a cirurgia se torna com um índice melhor de sucesso. Então, tudo foi evoluindo, né? Então, antigamente, de fato, a gente tinha, né, as pessoas tinham medo, os animais, muitas vezes, acabavam vindo a óbito, mas não necessariamente porque era um erro médico, porque era uma cirurgia. Mas é porque, às vezes, o animal ele não estava em estado saudável, não tinha feito um exame de sangue, não se alimentava direito. E hoje não, hoje as pessoas cuidam mais, né? E a medicina evoluiu também, né? Antigamente se podia usar lacre, não sei se vocês sabem o que é, mas usavam um lacre, assim, tipo uma laqueadura no... Para fazer Hoje em dia, os pontos. o Conselho não recomenda mais o uso do lacre, o que diminuiu significativamente as chances de infecção. Então, a gente já foi, né? Melhorando. mas a castração ela é feita através da provocação do dono do pet ou vocês chegam em bairros e aleatoriamente faz isso com os animais? Não, a gente não pega nenhum animal sem conscientização do dono. Sem o consentimento, né? A gente conscientiza o dono, o tutor, e ele castra se ele quiser. Mas, assim, a procura aumentou muito, né? Porque o que aumentou muito também? A frequência de tumores mamários e tumores no útero, né? De gatas e de cadelas. As pessoas começaram a dar o tal do anticoncepcional, né? Sim. Que é aquele remédio, aquela bomba de hormônio. E aí, achava que era uma coisa boa, mas isso desenvolvia rapidamente algum tipo de descontrole e geralmente surgia tumor, né? Então, as pessoas começaram a procurar. Não, eu vou castrar, porque é mais rápido, mais fácil. Eu não quero que tenha filho mesmo, eu não quero ficar com os filhotes e tudo mais. Então, foi se popularizando. E hoje a gente tem um serviço assim, as pessoas procuram muito
Hoje a gente tem 3 mil por mês, então tem muita, né? Mas graças a Deus a gente consegue sempre atingir esse quantitativo, imagine, né? Das pessoas sempre Sim. procurando. E um procedimento seguro. Seguro, simples, rápido, prático e de graça. Sim, exatamente. E as vacinações, a população tem acesso a qual tipo de vacina de graça? Hoje a gente tem de graça a Raiva, Aham. que é antirrábica, né? Que tem vários postos de saúde. Sim. E também tem um mutirão aí que o CCZ sempre faz 1 a 2 vezes ao ano, que vai na porta das pessoas Sim. para controle da raiva. E tem a V10, que acontece, são mutirões da V10. Não tem mais ou menos assim, geralmente acontece de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, depende muito da agenda da DIPA, Aham. onde eles colocam em um ponto da cidade e vacinam os animais, né? Da região, divulga, vai o pessoal de outras regiões também. A gente já rodou Salvador toda aí. Massa. Agora eu queria voltar para o tema da castração, mas a partir de uma outra ótica. Eu vi uma fala muito bacana sua no seu Instagram e que eu acho que conversa muito assim com o que eu acredito, né? Castração e controle populacional. Porque hoje a gente tem uma campanha muito forte na mídia de não compre, adote, Sim. que é uma campanha muito Importante. válida, muito importante, mas que a gente sabe que a quantidade de adoção não dá conta da quantidade de pessoas Não dá. reproduzindo os cães de maneira sem controle, sem conhecimento. Então, a Sim. gente vê muitas pessoas que acabam não cuidando bem dos seus pets e aí os pets ficam errantes, Sim. cruzam e é um monte de filhotinho que a gente não sabe para onde vai e aí as pessoas acabam abandonando ou fazendo coisas piores, né? Então, eu vi uma fala sua bem bacana no seu Instagram que eu queria que você trouxesse assim para o pessoal, porque é uma reflexão que eu acho que é muito importante, Sim. né? O que a gente fala muito, né? 100% dos animais hoje que estão nas ruas foram frutos diretos ou indiretos do abandono. Isso é um fato. Direto é quando a pessoa pega, joga lá e abandonou. Indireto é quando ele abandonou e aquele animal cruza com o outro. É indireto de qualquer forma, né? Se a gente castrar hoje, fizer um programa maciço de castração, daqui a alguns anos, a gente não vai ter mais animais de rua, né? A gente vai diminuir isso muito. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente criar um programa aqui em Salvador chamado SED, que é Captura, Esterilização e Devolução. É um tema polêmico, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso. O que significa isso? Você vai pegar, a Prefeitura de Salvador vai pegar os animais de rua, vai castrar e vai devolver para o mesmo meio onde ele estava. Microchipado, vacinado, castrado, com saúde direitinha, mas vai devolver para o mesmo meio. Ah, Marcelo, mas você está abandonando o animal de novo? Não, gente, eu estou devolvendo ele para o meio onde ele vivia. Não existe abrigo público cabível para colocar não sei quantos mil animais abandonados em Salvador. Vai virar um depósito. Isso é É loucura. uma forma de controle. Né? A gente vai conseguir diminuir drasticamente a população de animais errantes, se a gente fizer isso. E você devolve o animal para o mesmo ambiente que mesmo ele já está meio, acostumado, né? exatamente. Castrado. Quando as pessoas pensam em bem-estar, às vezes elas acham que retirar o animal Isso e mudar é ele para outro bem-estar, lugar é não é. bem-estar. Não necessariamente, né? Porque o Não animal, é. ele já cria as relações dele. Por exemplo, aqui Exatamente. na própria Lapa, quando a gente vai caminhando, tinham cães aqui, quando o pessoal chegou, que já tinham a rotina deles com as Exatamente. pessoas que eles conheciam. Aí você e vai eles colocar iam ele e- num abrigo. Os cães, eles têm um costume de matilhar. Os cães de rua, eles nascem e crescem assim, com a sua matilha, com o seu grupo. E o que é matilhar? Caminhar, fazer uma rotina de ficar ali caminhando, aí caça, aí faz isso. Eles não caçam mais, porque eles estão muito mal acostumados com comida na mão. Sim, é uma Mas forma Muito nova dengo. de caçar deles Muito agora, dengo. né? Mas assim, mas existem alguns ainda que caçam. E aí você vai tirar ele daquele meio e vai jogar num abrigo, eles vão se engalfiar. Porque sempre vai existir o líder da matilha, o alfa. Aí você vai botar um líder com outro líder. O que é que eles vão fazer? Eles vão brigar. E você vai criar um caos. Não existe isso. Você precisa castrar, cuidar e devolver para o meio. É um tema que é muito difícil falar, porque as pessoas às vezes falam, ai meu Deus, mas eu vou abandonar. Isso não é abandono. O seu bem-estar não é o bem-estar do animal. Perfeito, exatamente. E talvez... Humanizar o animal não é a solução. As pessoas às vezes querem humanizar. Eu entendo, acho fofo também. Bota uma roupinha, bota um negocinho, bota um sapatinho. Eu acho fofo.
Mas não é o ideal. Exatamente. Às vezes a gente enche o cachorro de coisas que ele odeia, porque Ele a não se gente sente acha nem lindo. confortável. Imagina, em Salvador, um lugar que é super quente, você pega um cão super Exatamente. peludo, de porte médio a grande, que aí é um cão que tem um suporte maior a temperaturas mais frias, né? E enche o cachorro de roupa, ou enfim, o gato, que tem um Exatamente. processo mais lento até para se adaptar, né? E a pessoa tá achando Exatamente. ótimo. Ser cão é diferente de ser humano. Né? Exatamente. Certeza. E me perdi aqui, a gente estava falando da castração. Eu vou A aproveitar, produção me perdeu, Vou viu? aproveitar então para dizer o seguinte, que esse nosso programa, esse nosso espaço é um espaço totalmente interativo, onde você pode ajudar a gente a construir, né, certeza. todo o nosso passo a passo. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no estímulo-resposta. Sim. Então, eu sou muito a favor assim, da conscientização. Acho que nós estamos evoluindo muito em relação à consciência. Sim. Adote um pet. Eu acho que a gente está, aos poucos, conseguindo isso. E aí, já que estamos aqui nesse bate-papo, de que forma vocês acham, vocês acreditam que a gente pode estimular isso ainda mais? Cada cidadão pode ajudar como a causa animal? A gente volta ao que a gente falou, da forma que você pode, tem que ser leve. Tem pessoas que podem doar ração, podem doar medicamento, podem adotar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que podem ajudar compartilhando um post na rede social. Tem pessoas que conseguem resgatar um animal, bancar uma cirurgia, Fazer lar temporário. fazer lar temporário. Então, assim, como você puder. Só não deixe de ajudar. Até um compartilhamento é uma ajuda. Sim. E outra coisa, pare de julgar que fulano faz mais e fulano faz menos. Gente, isso tem muito na causa animal. Muito. Viu? Muito. Muito. Cada um faz o que é possível. Cada um né? faz o que é possível. Eu sempre digo, quando alguém começa a me falar isso, eu falo assim, você já leu a parábola, o óbolo da viúva? Diz o seguinte, basicamente, para que fique entendível, uma pessoa doa R$10, outra pessoa doa R$1.000. Mas a que doou R$10, às vezes só tinha R$10 para doar. A que doou R$1.000 tinha 1 milhão. Então, você não pode medir pelo valor, e sim pelo que ela pode fazer, e tá tudo bem. Então, assim, faça o que você puder. Se você puder adotar, adote. Se você puder doar ração, doe. Se você puder compartilhar um post de adoção, compartilhe. Se você puder doar um valor para uma instituição, faça. Só não deixe de fazer. Mas o principal é não maltrate. Exatamente. Perfeito. Não maltrate os animais. Isso... Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é se você viu um cãozinho não tem ou um gatinho e não tem nada que você não possa fazer, simplesmente passe e deixe ele Não estar, faça né? nada. Não faça nada. Só não maltrate. Eu acho que você pode até não gostar. Tudo bem, mas respeite. Perfeito. Eu me recordei, antes da produção me atrapalhar, o que eu ia falar era que, recentemente, em São Paulo, eles tentaram estruturar uma lei relacionada à castração de filhotes que são vendidos, né? No caso, Sim. organizar em relação aos criadores. Não deu muito certo, porque o período aí Sim. escolhido não foi um período muito bom pensando na fisiologia do cão, né? Mas talvez essa seja uma possibilidade também da gente pensar aqui para Salvador uma regulamentação Sim. dos criadores. Você acha que é Muito uma importante. possibilidade da gente... Sim. Hoje, em Salvador, a gente tem muito criador fundo de quintal, né, que não é regulamentado. Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar, sim. Tem pessoas que são criadores e são bons criadores. Sim. Eu não posso também atirar pedra nos criadores, né, como um todo. Claro. Mas, obviamente, eu preciso regulamentar os fundos de quintal. Perfeito. Né? Não pode ser Quer criar animal para reproduzir? Ok, faça bem feito. Não crie um animal de qualquer jeito. Não faça aquele animal de matriz Exatamente. e fica ali naquela reprodução, né, sem cuidado nenhum. Mas se você fizer uma coisa bem feita, não tem problema nenhum. Até porque a gente pare, nós mulheres, nos recuperamos também e podemos ter outros filhos sem problema nenhum. Mas contanto que a gente cuide da nossa saúde, da mesma forma com os animais. É uma coisa importantíssima. Eu já tinha tocado um pouco nesse assunto, foi também um pouco polêmico, porque as pessoas são muito extremistas, né? Muito. Não tem que ter criador, tem que ser só adoção. Eu falei, gente, isso é o mundo ideal. Mas tem gente que quer comprar e eu vou fazer o quê? Sim.
Vou dizer, não compre? Olha, para eu que trabalho no mundo dos cães de trabalho, para a gente é muito interessante algumas raças, porque a gente consegue direcionar algumas características que você precisa, que às vezes são mais difíceis de você conseguir selecionar, por exemplo, Verdade. num cão misturado, né? Então, as raças também foram criadas por funções. Eu acho que se a Verdade. gente consegue fazer esse equilíbrio, né? Por exemplo, os cães de busca e resgate dos bombeiros, que Verdade. ajudam a gente a encontrar diversas pessoas perdidas. No ano passado, inclusive, a gente teve um resgate na linha verde de uma pessoa que teve uma crise de pânico e que os bombeiros, através Que do massa. trabalho com os cães, conseguiram resgatar. Mas para isso a gente precisa de um cão que tenha habilidades específicas. Então, nem sempre a gente vai conseguir isso num cão que a gente resgatou, que pode ser que tenha vivido maus tratos, que pode ser que tenha medo das situações, medo de pessoas. Então, é o que você falou, né, sobre o equilíbrio, como a gente Exatamente. cuidar, garantindo o bem-estar de todos, né? Eu sempre falo, se você puder, adote, claro. Mas a regulamentação dos vendedores de animais, né, dos criadores, é fundamental e é algo que eu vou trabalhar assim nesse novo mandato. E a minha pergunta ia ser, o que você acha que hoje são os maiores problemas em relação aos animais em Salvador, assim? A causa animal. Hoje, porque vocês já Principal trabalharam... É o abandono. O abandono continua abandono. sendo... É o principal, não tem jeito. E eu acho que não só em Salvador, como em todas as grandes capitais, né? Sim. A formação de colônias de gatos. Hoje a gente está vendo que tem mais gatos errantes do que cães. E como lidar nisso, né, na nova sociedade, essa nova conjuntura, né? Os gatos são diferentes dos cães. A gente estava muito acostumado a ver cachorro abandonado. E o gato, né? Os gatos com esporotricose, que está sendo bastante. Então, E acaba sendo são algumas problemáticas que eu acho que a gente zoonose, tem. né? É o abandono e a esporotricose, que é um foco de zoonose. Está tendo Mas como é bom e importante a gente ter uma pessoa, né, como Marcele, nos representando, e com sendo voz conhecimento técnico, né? Que tem essa perfeito. compreensão de olhar para os porquês E é o que ela falou, sem pontos. ser extremista, conduzindo exatamente. de forma passiva, tranquila, Porque não adianta, sensacional. nos dias de hoje, assim, ser extremista demais. Você tem que buscar permear pelos meios para você encontrar uma solução. Eu mesmo detesto esse negócio de, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Gente, eu não sou de nada, eu sou do meio. E já que a gente está falando um pouquinho agora de direita, esquerda, política, deixa eu aproveitar aqui para perguntar sobre a polêmica da vez. Qual é? Me conte aí. A favor do PEC 6x1? Sou a favor, sim, e contra a escala, né, que é 6x1. Porque eu acredito que nessa nova modalidade dos dias de hoje, a gente precisa revisitar a relação, né, empresa contratados. A gente precisa pensar numa qualidade de vida também para essas pessoas. A gente está falando de pessoas e não de empregados. Então, aquele modelo Ford de ser já era. A qualidade de vida e o bem-estar faz com que a produção seja infinitamente maior. E hoje, os novos modelos de empresa, eles querem produção, não é quantidade. Eu, pelo menos, penso assim. Eu não quero quantidade. Quantidade de horas, para quê? Eu quero qualidade no que eu estou entregando. Então, eu sou a favor, sim, da PEC e contra a escala 6x1. Eu espero que seja aprovada, né? E que a gente possa revisitar, né, esses ambientes de trabalho. Olha quantas pessoas estão adoecendo aí. Sim. Depressão, ansiedade, sem nenhum apoio psicológico, psiquiátrico. Tempo em família é essencial. E se a gente pensa que grande parte dessa massa de trabalhadores são mulheres que continuam sendo responsáveis pela casa. Exatamente. Perfeito. Então, a escala da mulher, ela nunca vai ser 6x1, né? Ela continua sendo 7x7, 24 horas por Exatamente. dia, Perfeito, né? Vanessa. Isso aí. Muito importante isso aí que você falou. E a gente também provocar, né, que a política, eu sempre falo, a política é um espaço de discussão para que a gente se beneficie. Claro. Né? Então, esse espaço a gente tem sim que estar presente e que ter pessoas que a gente escolhe como voz. E é muito Exatamente. importante. Muito importante, né? Que bom que esse assunto está sendo debatido no Brasil. Sim. Muitas empresas já tinham aderido, né? Já foram feitas de teste aqui, já aderiram a essa escala, uma nova modalidade. Muitas empresas, inclusive, hoje trabalham muito no home office.
Muito, continuou, verdade. O que ajudou muito, gente. Veja que a produção não caiu. Hoje a gente tem audiência online, aula online, curso online. E olha como nossa vida facilitou muito. E a gente viu que dá certo. Dá certo. Né? É o comprometimento. Exatamente. É o comprometimento. E a gente precisa, primeiro, se comprometer, contratar pessoas comprometidas e confiar. Né? As relações precisam existir minimamente uma base de confiança. Perfeito. Com Então, certeza. se não houve confiança, muda. Tudo bem. Né? Ninguém está Já. falando sobre isso. Mas, assim, é preciso confiar, acreditar e pensar no novo. Né? O novo Sim. está aí para nos questionar mesmo. O nos novo assusta, né? Assusta. Mas norteia. Exatamente. E não é nada que seja também estanque, né? As coisas podem ser revisitadas. Sim. Se a gente já viu que está dando resultado, né? Por que não? Então, são coisas que que já não? foram vistas, né? Por que não tentar? Agora, eu acho que mediante a isso, a gente pode também pensar numa forma de incentivo também, né? Para as empresas. Eu acho que tem que sempre haver uma contrapartida, né? Isso. Uma forma de incentivar, né, essas empresas também a aderirem a esse processo, né? Que seja uma coisa leve, que não seja uma coisa, né, radical, que seja uma mudança, né, E de uma forma gradual. E que mostre que todo mundo ganha. Que Isso. sai todo mundo em vantagem. Exatamente. Não é aquela coisa que um tira do outro porque um vai ser melhor, vai se beneficiar mais. Não. É que a gente mostre que no final é bom para todo mundo. Exatamente. Verdade. Perfeito. Vanessa, já estão ali puxando nossa orelha. Já a gente tá. Já. Mas eu tenho uma brincadeira aqui com os meninos, que é quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Posso dobrar a meta? Um pouquinho. Eu tenho uma pergunta voltando em relação aos pets. Aos pets não, aos animais, perdão. Hoje, o que a gente tem assim de política voltada para a educação da população em relação a essa relação humano-animal, né? Pronto. Aos cuidados, a como se relacionar. A gente tem. Porque eu trouxe até aqui, estava compartilhando com Sheila, que na Espanha eles fizeram um modelo onde para a pessoa ser tutora de um animal, ela precisa antes passar por um curso para ela se entender Legal. enquanto cuidadora de um animal, entender quem é essa espécie, e aí sim ela pode tutorar Legal. esse animal para que ela possa fornecer aí uma qualidade de vida melhor, né? Achei fantástico isso. A gente ainda não é Espanha. Pois mas é. a gente trabalha com o que a gente tem. Perfeito. Enquanto E se espelha no que tá. E no que tá. Exatamente. Hoje eu, enquanto secretária, criei em Salvador uma revistinha animal que foi distribuída em toda a rede municipal da pequena infância, né? Onde as crianças eles tiveram acesso a por que castrar, não abandone, cuidados básicos, os serviços que a prefeitura oferece. Então foi algo que eu fiz educativo e que você pode ter acesso a essa revistinha através da diretoria animal, é só solicitar. E também através de conteúdos em rede social, Sim. que hoje é uma grande plataforma, Claro. onde a gente consegue atingir várias pessoas e que eu sempre tenho buscado, né? E a DIPA também, a fazer essa conscientização. Mas, obviamente, eu espero que eu não sabia disso da Espanha. Olha só, aí a gente Muito já pode legal isso aqui, aí. ó, trocar figurinhas. Lembra né? que eu te falei que Vanessa é extremamente didática? Olha. Mas eu adorei essa proposta da revistinha, porque a gente atinge um público maravilhoso, que é o público infantil. Sim. E não tem melhor educador na sociedade do que a criança. verdade. Porque quando você ensina para a criança que o lugar do lixo é no lixo, e na hora que o pai joga o lixo no chão, Verdade. ele vai virar e vai Não dizer é assim, aí. papai, exatamente, não é aí. Isso porque eu já vi uma menininha na rua que o pai não catou os dejetos do cãozinho e a criança questionou, ué, você vai deixar no chão? A gente não tem que catar? Então, assim, eu acho que crianças são catalisadores e multiplicadores de Exatamente. educação. Então, assim, é uma ação super bacana. Voltando, a gente tem que estimular mesmo para que a gente obtenha resultados. Exatamente. Resultados positivos. E, ó, estamos encantadas. Estamos, com Com a nossa gente, certeza. entrevistada de obrigada. hoje. Muito, primeiro, parabéns Obrigada. pelo seu retorno. A gente fica grata porque Com a quantidade certeza. de projetos que você já trouxe, a gente fica empolgada também com o que está aí por vir, né? Obrigada por estar aqui conversando com a Obrigada gente, demais. por dispor do seu tempo. Eu que Eu, agradeço. Sheila Varela, aqui na hora da estação, com Vanessa, com a nossa vereadora linda, Marcele gente, Moraes. obrigada. Obrigada de coração. E eu quero aqui pontuar que eu estava observando que você é uma mulher de fé. Eu sou. Você motiva muito. Você dizendo, olha, que o dia hoje comece bem, que Deus abençoe. Isso é tão importante. Eu sou.
Por Sou trás muito. de qualquer político, por trás de qualquer profissional, eu acho que você tem que ser gente. E parabéns, parabéns. Olha, Você... eu que agradeço aqui, tá na Voz da Estação, tá aqui com vocês. Sheila, que eu já conhecia e sou fã do trabalho. Obrigada. Vanessa, que eu conheci hoje, mas Obrigada. vou acompanhar seu trabalho. Eu achei fantástico esse trabalho que você faz aí com os animais, nos hospitais. Eu não sabia que estava tendo tão atuante aqui em Salvador. Sim. E eu quero saber E esse mais. espaço aqui, a Estação da Lapa, Esse esse nosso espaço espaço aqui é um é um espaço espaço que pensa em tudo. Que é um espaço muito... É chave de Salvador, né? Isso. Quem é que não conhece a Estação da Lapa? Isso. Quem não passa pela Estação da Lapa? Com certeza. Aqui a gente vê comerciantes, a gente vê mães de família, a gente vê trabalhadores, estudantes, a gente vê de tudo. Então, aqui é um lugar muito importante onde você está em contato direto com a população, o que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Que é vereadora de Salvador, Certeza. que é a ponte da população, né? Quem Com está certeza. próximo. Então, eu que agradeço o espaço lindo. Oh. Que bom ser recebida aqui com tanto carinho. Sorte Muito obrigada. nos próximos 4 anos, muito trabalho. Muito trabalho. E que a gente esteja sempre assim, com um sorriso no rosto, agradecendo a você. Muita luz agradeço. nos seus projetos e que eles deem cada vez mais frutos aí, porque só traz benefícios para a Obrigada. sociedade. E que vocês possam apoiar também, né? E ajudar, fazendo a parte de vocês, nós enquanto Isso. cidadãos, cada pequeno movimento que a gente faz já é importante para o crescimento da nossa sociedade. Então, ao invés da gente só cobrar, é importante que a gente também faça a nossa parte, né? Exatamente. Todo mundo se ajudando. Deus nos abençoe, Deus no comando. Obrigada a cada um de vocês. Sigam a gente aí no YouTube, Vozes da Estação e Varela Net OFC. Obrigada e até o próximo episódio.